dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança Para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga! Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecerão aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia! Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. É como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga! Ninguém. É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia! Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Oh, se Jesus nós cremos. Então, boa noite aos amados irmãos, amigos. Hoje estamos aqui fazendo esta gravação deste culto aqui mesmo no templo, que
que você deve estar com saudades. Há muito tempo que não nos reunimos aqui, talvez desde maio do ano passado. E hoje, então, para você matar saudades, estamos aqui neste santuário da Igreja Presbiteriana em Três Riachos. Eu queria iniciar este culto com as palavras do profeta Sofonias, capítulo 3, a partir do versículo 14, onde lemos: Povo de Israel, cante louvores a Deus, alegre-se os adoradores de Jerusalém e louve a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor é o Rei de Israel, Ele está com vocês. E vocês não precisam ter mais medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, não perca a coragem, pois o Senhor teu Deus está com vocês. E Ele é poderoso para vos salvar. Deus ficará contente com vocês, por causa do amor que lhes dá uma nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. Interessante essas palavras do profeta, que Deus se alegrará conosco. Estou dizendo isso porque estamos iniciando um novo ano. E no novo ano, sempre perguntamos: e aí, o que você espera para o novo ano? Alguns dizem: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso é muito pouco para se esperar de um novo ano. Talvez esta dica do nosso profeta Sofonias seja importante. Alegrar Deus. Deus se alegrará com vocês. Alegrar Deus. Porque quando você alegra o coração de Deus, o resto flui, acontece. Então, que nesse novo ano, o nosso maior desejo não seja conquistar isto ou aquilo, mas, sobretudo, alegrar o coração do nosso Deus. Porque alegrando o coração do nosso Deus, nós conquistaremos as demais coisas. Que seja este o seu desejo para o novo ano, alegrar o nosso Deus. Vamos então orar aqui nessa noite. Vou convidar o diácono André, que está aqui nos acompanhando, que faça essa oração e peça a bênção de Deus para o culto que vamos iniciar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez, mesmo nessa situação, ainda que não podemos estar juntos presencialmente, mas o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado da Tua igreja e mais uma vez permite que nós possamos, através da internet, participar deste culto, louvar ao Senhor, ouvir a Tua Santa Palavra, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja, Pai, em cada lar, com cada família, usando a Tua Palavra, usando este momento, Pai, para falar aos nossos corações, para transformar as nossas vidas. Pai. Nós te agradecemos mais uma vez e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos abençoe e abençoe a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o diácono André, que está também aqui, nos ajudando, assessorando, fazendo a gravação do nosso culto. Então, como eu disse, irmãos, que este novo ano venha com um desejo novo de alegrarmos a Deus com nosso envolvimento, nossa participação na sua casa. Muito bem, agora vamos ter o tempo de louvor e adoração. Você vai ouvir os cânticos, preparando o seu coração para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Então fique agora nesse tempo acompanhando, e se você souber os cânticos, cantando também junto conosco esses tempos de adoração com hinos e cânticos espirituais. Bem, irmãos, vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero convidar a todos que estão lendo o Salmo de número 1, versos 1 ao verso 6. Fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto à corrente das águas, a qual dá o seu fruto,
na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Deus por mais um dia, por mais esse culto de adoração, Pai. O que nós fizermos agora, Deus, seja palavras, pensamento, saia do mais profundo do nosso coração, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conduza ao louvor que agrade e que alegre o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os grandes feitos vejo da tua mão.
Então, o texto da Palavra de Deus que queremos refletir com os irmãos hoje está aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 12 em diante, onde lemos: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais,
Escrevo a vocês porque conhece aquele que existe desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês são fortes e têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevo-vos porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhece aquele que existiu desde a criação do mundo. E escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes. E a mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. É interessante que sempre que lemos este texto sagrado, imaginamos que o apóstolo João estaria falando da idade cronológica, que os filhinhos que ele se refere aqui seriam as nossas crianças, e que os jovens, ele fala aqui, seriam os nossos filhos mais adultos, e os pais seríamos nós, as pessoas de mais idade, que já constituíram a família, etc. e tal. Sempre imaginamos o apóstolo falando em termos de uma cronologia, de uma genealogia das pessoas. Entretanto, o apóstolo não está falando disso, ele está falando da nossa identidade espiritual. Está falando daquele caminho que você trilha como cristão, desde aquele dia que você conheceu Jesus até o dia que você atingiu a maturidade cristã. Então, sobre isso é que eu queria refletir neste início de ano com você. Agora eu queria pensar sobre essa expressão do versículo 12, onde ele diz: filhinhos. Essa expressão, meus queridos amigos, irmãos, ela se refere àqueles que conheceram o Senhor recentemente, aqueles que estão dando os primeiros passos com Jesus. Se refere àqueles que estão no início da caminhada com o Senhor. Eles nasceram agora, são filhinhos, são pequenos ainda na sua vida cristã. Vamos lembrar que este Evangelho de João, no capítulo 3, fala, através daquela história, daquele encontro de Jesus com Nicodemos, fala de que é necessário nascer de novo. O Senhor falou para Nicodemos que para entrar no reino de Deus deveria haver um novo nascimento. E depois você vê neste mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 1, 12, que diz: e a todos quanto receberam a Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam o Senhor no seu coração, aqueles que tiveram essa experiência do novo nascimento. E essa experiência do novo nascimento, essa experiência de conhecer a Jesus, é aqui o primeiro passo da nossa caminhada. É nesse tempo que nós somos os filhinhos que o apóstolo João está se referindo. E você que é pai, sabe como foi que seu filho começou a andar? Lembra? Primeira coisa que ele precisou fazer é como se manter de pé, aprender a se manter de pé. Essa é a primeira lição que o novo convertido, aquele filhinho que nasceu agora nos caminhos de Deus, deve aprender a manter-se de pé, não resvalar, não cair nas ciladas dos inimigos. Veja que nós precisamos aprender nesse tempo a lidar com o pecado que tenazmente nos rodeia, o pecado que tenazmente está ao nosso redor, nos atingindo. Eu quero dizer pecados aqui não genéricos. Ah, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas pecados com nomes, porque os pecados têm nomes. Pode ser uma coisa, pode ser outra, mas tem uma insistência, um nome. E é de vital importância, no início desta caminhada com Deus, saber lidar com o pecado. Isso é a chave da vitória ou da derrota na nossa jornada cristã. Assim, irmãos, neste mesmo capítulo 2 que eu li aqui, no versículo 1, o apóstolo João diz que esta carta foi escrita para que não pequemos. Foi o objetivo da carta de 1 João, que nós não pequemos. Mas se todavia pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Nesta fase, então, da vida cristã, nós vamos precisar muito desta ajuda deste advogado Jesus, porque o inimigo, Satanás, virá com tentações para
nos tentar desviar da verdade, do caminho de Deus e do convívio com o seu povo. E sabe em qual área ele vai tentar nos demover da caminhada com Cristo? É na área dos relacionamentos. É por isso que nesse capítulo 2, o apóstolo João trata dessa questão falando assim: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E ele complementa: aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. O apóstolo João trata assim propositalmente da questão dos relacionamentos, quando aqui aborda a questão de amar o irmão, de entender o irmão, de conviver bem, porque o inimigo atacará nesta área. Ele tentará desfazer os seus relacionamentos, afastar você do caminho do Senhor. A tática do inimigo é esta, é bem clara: gerar inimizades, disputas, porfias, semear fofocas, às vezes, murmurações, picuinhas, coisas que nos desanimem da caminhada. Eu me lembro de um cristão, meu amigo, pessoa muito querida, estava tão firme no caminho de Deus, mas de repente ele desapareceu. De repente ele não apareceu mais. E visitando, perguntando o que havia acontecido, então ele disse: infelizmente, uma pessoa X falou umas coisas que eu não gostei de mim, eu fiquei muito sentido. Enquanto essa pessoa estiver na igreja, eu também não quero estar com ela lá. O inimigo conseguiu tirá-lo do convívio do povo de Deus, conseguiu afastá-lo daquele caminho bom que ele estava trilhando, semeando uma intriga, afetando o relacionamento dele e desta pessoa. Então ele gera essas tensões com a clara intenção de nos desviar do caminho de Deus. Então o apóstolo João está falando aqui para os filhinhos: vocês que começaram agora no caminho do Senhor, cuide bem dos relacionamentos, porque é nessa área que o inimigo procurará atacar vocês. E como vocês vão vencer isto? Ele também nos mostra que é fácil vencermos essa situação, porque a Bíblia diz em Romanos 5,5 que o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. Se o inimigo quer semear entre nós a intriga, o desafeto, a desavença, o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus e também nos capacita a perdoar-nos como Cristo nos perdoou. Que coisa linda, né? Vocês que têm crianças, sabem disso. Nossas crianças estão ali brincando, de repente se desentendem, brigam, xingam, puxam cabelo uma na outra. Mas 5 minutos depois já estão juntas brincando novamente, rindo e já se esqueceram da desavença. As crianças têm memória curta para o mal. Elas não ficam ressentidas, remoendo essas coisas. Elas conseguem esquecer facilmente. Então, como crianças dessa caminhada, filhinhos que estão começando a andar com Jesus, quando o inimigo semear alguma desavença, tentando nos afastar de Deus, semeando problemas de relacionamento com as pessoas, lembre-se disso. Peça a Deus que derrame o amor de Deus no seu coração e perdoe facilmente, como as crianças perdoam. E você também pode ficar feliz, irmão. Se, por exemplo, você começou na igreja e você está almejando um cargo, digamos, eu gostaria de trabalhar em tal área, mas a direção da igreja escolhe uma outra pessoa para fazer esse serviço. Você não precisa ficar enciumado, chateado, preterido. Por quê? Porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Há muito serviço para você no reino de Deus. Se você não for servir em determinada área, você terá outras áreas onde você poderá ser útil, fazer a obra de Deus, sem precisar se intrigar, se aborrecer com ninguém. Então, que nesse primeiro passo, filhinhos, precisamos cuidar dos relacionamentos. Precisamos pedir amor e capacidade de perdoar para conviver bem com o povo de Deus. Depois, irmãos, o apóstolo João fala aqui, neste capítulo, ele fala dos jovens. Jovens, eu vos escrevi, etc e tal, porque vocês são fortes, venceram o maligno. Você agora não é mais um filhinho, não é mais uma criança na caminhada cristã.
agora você subiu um pouco, você agora já se tornou jovem. Aqui no Brasil, a juventude vai até os 29 anos. Você agora é um jovem no caminho de Deus. Você aprendeu a batalhar as lutas do Senhor, aprendeu a vencer, superar aquelas dificuldades de ter relacionamento. Você não fica mais com o coração magoado, chateado, aborrecido. Você não fica mais com raiva de ninguém. Você consegue agora controlar seu gênio. Você superou a primeira batalha da caminhada com Deus, que é a batalha dos relacionamentos conturbados que o inimigo tenta criar. Você não cedeu a essa tentação, perdoou, amou, você é vitorioso, como disse o apóstolo João aqui. Você também conhece a Deus, conhece sua palavra, e você consegue, como disse aqui, vencer o maligno. Mas você sabe, meus irmãos, o inimigo não descansa. Por isso, neste mesmo capítulo 2 da carta de João, o apóstolo abre os olhos para uma outra área que o inimigo atacará. Como ele viu que não derrota você na questão de relacionamentos, não consegue fazer você ficar chateado com ninguém, abandonar a fé, então ele vai atacar, como diz aqui no capítulo 2, de 15 a 17, o seguinte: ele tenta fazer com que nós venhamos a amar o mundo e as coisas que nele há. E esse mundo é perigoso. Esse mundo tem muitas seduções. Esse mundo tem muitas coisas lindas que nos atraem. Amar o mundo e as coisas que nele há. E para que isso aconteça, o que ele faz? Ele usa aqui a concupiscência da carne, diz o apóstolo. Tenta nos debilitar através das paixões da vida, porque ele sabe que a carne é fraca, então ele vai nos atingir nesta área, tentando nos seduzir com as belezas deste mundo, fazendo com que a concupiscência da carne nos seduza. Ele também usa aqui a concupiscência dos olhos, diz o apóstolo João, neste capítulo 2. E a concupiscência dos olhos, você sabe, é fatal. Foi assim para Eva. Ele aparece lá no jardim do Éden, disfarçado daquela serpente, dirige-se a Eva, pergunta a ela se ela poderia comer de tudo que ali havia. Sim, mas não daquela árvore, do bem e do mal. Porque o Senhor diz que se nós comermos daquela árvore, morreremos. E Satanás disse: não acontecerá nada disso, vocês não morrerão. Porque Satanás gosta de torcer a palavra de Deus. Ele só colocou o não ali. Deus disse: vocês morrerão, ele colocou o nãozinho, vocês não morrerão. E assim, diz que a Bíblia nos conta que Eva, vendo a árvore, vendo, com a concupiscência dos olhos, a sedução, a cobiça entra pelos olhos, para aquelas coisas que nós vemos e que vão nos alejar em nossa alma. Então, vendo que a árvore era boa, para dar esse conhecimento, ela vai lá e pega do fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, come e ainda o entrega a seu esposo, o Adão. Então, o inimigo tentará nos seduzir também com a concupiscência dos olhos e também com a soberba da vida. Diz aqui o apóstolo, no capítulo 2, versículo 15 a 17. A soberba da vida. Como nós gostamos do status, como nós gostamos das benesses, como nós gostamos de ser elogiados, como nós gostamos de crescer, satisfazer nossas vaidades, né? Eu me lembro de uma pessoa que trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo era para a família e para a igreja. Mas um dia ele comunicou que, consegui mais um serviço, agora eu conseguirei, vou trabalhar sábado e domingo num condomínio. Vou poder ganhar mais, dar uma melhor qualidade de vida para a família. A soberba da vida, ganhar mais, conquistar melhores coisas. E foi fatal, irmãos, porque essa pessoa acabou não podendo mais participar das reuniões da igreja, foi se afastando e acabou se separando da esposa, e os filhos também foram para caminhos errados. Que pena, que pena. Satanás conseguiu derrotá-lo. Então, a Bíblia diz que Satanás, se ele, na fase de nossa infância espiritual,
não conseguia nos demover do caminho do Senhor através da inimizade, dos relacionamentos quebrados, Ele agora nos atingirá com outras coisas, a tentar que nós amemos o mundo e as coisas que nele há. E nesse mundo Ele vai tentar a concupiscência da carne, vai tentar com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Que pena, né, irmãos? Lembro-me de uma pessoa que dizia para mim: pastor, quando for domingo e estiver um esporte passando na televisão e for no horário do culto, não conte comigo. Se for corrida de automóvel e for no horário da escola dominical, não conte comigo, porque eu amo essas coisas. Eu não posso perder uma corrida, um futebol. Que pena, né, irmãos? É a soberba da vida, é amar as coisas que há no mundo e aquilo que o mundo nos oferece. Então Satanás tentará fazer isto. Ele tentou isso com o Senhor Jesus, você lembra? O Senhor Jesus estava lá no deserto e ele tentou atingir Jesus com a concupiscência da carne. Por quê? 40 dias de jejum, o Senhor estava com fome. E ele então se dirige ao Senhor tentando na área da concupiscência da carne. A carne é fraca, eu tenho fome. Pega essas pedras, transforme-as em pães. Mas o Senhor disse: Satanás, sai daí, porque está escrito, não só de pão viverá o homem. Então ele tentou a concupiscência dos olhos. Ele disse: mas eu te levo lá para o pináculo do templo, você se joga lá de cima, e a Bíblia diz que os teus anjos o ampararão, e você será seguro pelos anjos. Será um show, as pessoas ficarão maravilhadas, todos ficarão extasiadas vendo esta cena, você ficará famoso, conhecido. Mas o Senhor disse: Satanás, a Bíblia também diz que não tentarás ao Senhor seu Deus. Eu não vou fazer isto. Então ele tentou o Senhor com a soberba da vida, e ele disse que elevou o Senhor e mostrou-lhe as glórias deste mundo. Lembram? Amar o mundo e as coisas que nele há. Amar o mundo e as coisas que nele há. Mostrou-lhe as glórias desse mundo, e tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus, está escrito também: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás culto. Viu, irmãos? O Senhor Jesus venceu Satanás usando a palavra de Deus. O tempo todo ele dizia: está escrito, está escrito. Você tem em sua mente um está escrito? Se o inimigo vier hoje te tentar nessas áreas da concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, tentar desejar você para amar esse mundo, você tem um está escrito para dizer: arreda Satanás, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem esta palavra? O apóstolo João disse: jovens, eu vos escrevi porque a palavra de Deus está em vós e vocês têm vencido o maligno. Na idade da juventude cristã, nós podemos também vencer o inimigo, tendo em nós a palavra de Deus. Vamos lembrar, irmãos, que lá em Efésios capítulo 6, falam das armas para a nossa batalha espiritual, contra as potestades, principados, contra as forças espirituais do mal. E fala de todo o armamento do cristão, o capacete, o escudo, mas só fala de uma arma que pode atacar o inimigo, que é a espada. E a espada ali em Efésios 6 é a palavra de Deus. Você pode atingir o inimigo, você pode fustigar o inimigo, você pode afastá-lo de tua presença usando sempre o está escrito, a palavra de Deus, porque contra ela Satanás não tem nenhum poder. Então nesta fase da vida cristã, você é um jovem ainda, você já começou a andar, você já andou bastante, mas você não é adulto ainda, você está na metade do caminho, e você vai ser seduzido a amar o mundo, as coisas que nele há, mas você terá no seu coração a palavra de Deus para superar a todas essas seduções. Por fim, meus queridos irmãos, o apóstolo João agora fala aqui aos pais, que eu disse, não é idade cronológica, não é porque eu casei e tenho filhos, nós temos filhos. Não, aqui trata-se da identidade espiritual, da caminhada com Deus.
Agora eu não sou mais um filhinho, não estou no começo da caminhada, não sou um jovem que estou no meio do caminho, agora eu já cheguei lá na reta final, agora eu já sou um adulto espiritual. E você sabe, irmãos, que nesta vida, na nossa vida comum, vida biológica, para você ser pai, ou você ser em paz, o que é necessário ter? Filhos. Quando vocês geram filho, vocês se tornam pais. Então agora você conhece a Deus, você já tem experiências lindas com o Senhor, você já trilhou um caminho longo ao lado do nosso Deus, você tem muitas coisas para compartilhar, para dividir com aqueles que o cercam. Você é um cristão maduro, você já sabe lidar com o pecado, você já não cai naquela sedução velha de Satanás e tentar intrigar você com as pessoas, você não cai nessa, você perdoa, você ama, você não é mais levado a amar o mundo e as coisas que nele há, e não cai mais na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, na concupiscência da carne, não. Você é agora um cristão experiente, é forte, tem muitas experiências. Você pode dizer como Jó dizia: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você pode dizer isso? Sim, agora eu vejo o Senhor, eu sei quem é o Senhor, eu tenho Ele na minha presença, eu ando com Ele. Ah, meus irmãos, coisa linda, né? Você pode dizer também, talvez também como Paulo: agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E dizer, como ele também dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você cresceu, você amadureceu, você é um pai, você agora já tem a vida cristã adulta, e você pode ser modelo para os outros, você pode agora ser imitado por aqueles que estão começando a chegar. Aquele irmãozinho que chegou ontem na igreja, olha para você e diz: eu quero ser como o irmão fulano tal, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você se tornou um filho porque você também já gerou filhos espirituais. Você pode dizer: aquela família que está ali sentada, eram meus amigos, eu fui visitá-los, falei-lhes de Jesus, eles aceitaram o Senhor, tiveram um encontro com Deus e estão aqui louvando a Deus conosco. Você vai poder testemunhar a sua fé para os seus colegas de serviço, para os seus vizinhos. Você vai poder dizer o que é ter uma nova vida com Jesus, ter perdão dos pecados. Você vai saber compartilhar aquilo que você aprendeu de Deus nesta longa caminhada com Ele. É muito interessante, irmãos, que lá na Coreia, quando uma pessoa vai à igreja presbiteriana, que é a maior igreja evangélica da Coreia do Sul, e essa pessoa quer se tornar um membro da igreja, quer ser batizado, professar sua fé, ninguém lhe pergunta: você conhece os catecismos da igreja, as doutrinas principais? Não. Pergunta para ele: você já conduziu alguém a Jesus? Você já tem um filho espiritual? Se a pessoa diz: sim, tenho, esse aqui, ó, é meu amigo, é lá para o serviço, falei de Jesus para ele, ele agora é cristão, está conosco aqui. Vamos lembrar que a Coreia é um país budista. Então, ele agora está aqui, seguindo, muito bem. Então você já gerou um filho, você já é um cristão maduro, pode se tornar membro da igreja, ser batizado, professar sua fé e seguir o Senhor conosco. Então, irmãos, como está o seu estágio hoje? Início de ano, como está a sua caminhada com o seu Jesus? Você é ainda um filhinho que começou há pouco tempo, ainda está aprendendo as coisas de Deus? Cuidado então, para que o inimigo não trabalhe nos seus relacionamentos com as pessoas da comunidade, tentando semear alguma intriga, alguma confusão, que faça você ser decepcionado e cair fora. Aprenda a perdoar e aprenda a amar as pessoas nesta fase. Não, você já andou, você já passou por essa fase, você agora é um jovem. No início desse ano você é um jovem, você já conseguiu vencer as seduções, das confusões, perturbações com as pessoas. Mas então abra o olho, para que o inimigo não te leve a amar o mundo e as coisas que nele há. Use a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, para te derrotar. Use a palavra de Deus como a espada do Espírito para se defender e repelir toda essa ação do inimigo e continuar sua jornada.
Ah, que bom! Você já está tanto tempo na igreja, você é um cristão maduro, aprendeu a amar, vencer todas as seduções do inimigo, está frutificando, está conseguindo testemunhar às pessoas no poder do Espírito Santo a sua nova vida, está conseguindo influenciar outros a tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Que maravilha! Que maravilha! Então, você está de parabéns. Mas e se não está acontecendo isso? Se você ainda está tendo dificuldade em relacionamentos? Se tem coisas ainda no mundo que você ama e não consegue se desvencilhar? Se você está há 10 anos na igreja e não produziu frutos? Como fazer isto? A Bíblia nos diz, irmãos, e eu quero encerrar aqui, para crescermos na graça, sim, mas no conhecimento de Cristo Jesus. Então, eu desafio você, neste novo ano de 2021, procure crescer no conhecimento de Cristo Jesus, para você ser um cristão forte. Se você ainda é um filhinho, se torne logo um jovem, e logo torne-se adulto, e produza frutos para a glória e a honra do Senhor Jesus. Amém? Que assim seja. Muito bem. Então agora você tem mais uma canção, e depois desta canção, vamos estar orando e colocando diante de Deus a sua vida, a sua família, neste novo ano. Fique aí nos acompanhando em espírito de oração, esta canção. Muito bem, então vamos orar agora. Pai querido, quantos irmãos que congregam aqui nesta igreja, que estão com saudade deste lugar? Quantas pessoas nos acompanhando em outros lugares, outros estados, amigos nossos, ó Deus querido, onde estiver esse irmão, este amigo, essa pessoa, ali esteja o Senhor presente, trazendo, Pai, a Tua bênção, para que este ano seja um ano abençoado e vitorioso para esse irmão, para essa irmã e para esta família. Seja um ano de crescimento espiritual, seja um ano de fortalecimento na caminhada com Deus.
seja um ano que possamos começar talvez como crianças, mas logo passarmos a ser jovens e pais, e cristãos realmente maduros espiritualmente, conseguindo vencer o inimigo e conhecendo bem a sua palavra e manejando a palavra de Deus vitoriosamente. Abençoa, Pai, a todos mesmo. Abençoa aqueles que têm projetos para este novo ano, com respeito à sua família, com respeito ao seu trabalho. Abençoa aqueles que possam estar adoentados, enfermos, dando em nome de Jesus a saúde que precisam. Pai, abençoa todos os nossos queridos irmãos, que este ano realmente seja um ano diferente deste ano que acabamos, um ano de pandemia, de medo, de ansiedades, de doença para muitos. E o novo ano venha com paz, alegria e muitas vitórias. E nós te pedimos especialmente, Pai, que esta vacina seja logo disponibilizada para todos os nossos queridos irmãos e amigos e o Brasil. E assim todos possam estar protegidos deste vírus mortal e terem, Pai, suas vidas normalizadas. Colocamos todos na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. O Senhor vos abençoe e guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Tenha misericórdia de vós, sobre vós levante o seu rosto e vos dê sua paz. E que o Senhor possa ir adiante de vós, para vos guiar, atrás de vós, para vos proteger dos homens maus que vos armam ciladas, ao vosso lado para vos acompanhar, acima de vós para derramar grande e copiosas bênçãos sobre vossas vidas e dentro dos vossos corações para vos dar a verdadeira e completa felicidade neste 2021, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos então na paz do nosso Deus e tenham um abençoado e feliz novo ano.